E aí galera, começando o vídeo aqui sobre integração por partes, esse que normalmente vocês acham mais complicado. E aí ele é basicamente a regra da multiplicação ao contrário, aquela regra da multiplicação da derivada. Então a gente resolve ele da seguinte maneira: a gente vai ter uma integral aqui qualquer, e aí quando tem uma multiplicação aqui entre esses dois termos, que não dá para a gente resolver lá pelo método de substituição, o que é que a gente faz? A gente escolhe um para ser o u. Só que aí esse U agora a gente vai escolher de outra maneira, seguindo uma regra aqui do Liad, que eu vou já explicar. E aí a gente primeiro escolhe um termo que vai ser o U e o restante vai ser o DV, que a gente vai chamar. Que aí eu vou explicar também o que é que vai fazer com cada um. Então começando aqui, primeiro a gente escolhe o U é pela regra do Liad, e aí o Liad é, como vocês podem ver aqui, cada letra do Liad significa algum termo para escolher. E aí ele é na ordem aqui, né? Primeiro de prioridade, logarítmicas, aí vai o I versus trigonométricas, o A algébrica, o T trigonométrica e E exponenciais, né? A ordem de prioridade começa pelo L e vai até o E, caso não vá havendo outros tipos. Essa aqui é a ordem para escolher o U. Então, primeiro vocês escolhem o U e o restante vocês vão chamar de DV. E aí o que é o DV? O DV é derivada, chama-se derivada do V. Então, para a gente achar o valor do V normal, que é que a gente tem que fazer? Integrar o dv. Então, o u, vocês vão derivar ele para achar o du, e o dv, vocês vão fazer o processo contrário, vocês vão integrar ele para achar o v. E aí, quando tiver todos os valores, aplica nessa fórmula aqui. Que a sua integral, no caso, vai ficar o dv, né? Porque você substituiu todos. Isso aqui vai ser igual a u vezes v menos a integral de v vezes o du. Achando todos os valores. Eu coloquei um passo a passo aqui, né? Escolher o U, achar DU, integrar o DV e aí substituir na forma. Vou começar explicando uma mais simples aqui, que é essa letra A. Essa letra A é a integral de x vezes e elevado a x, dx. Então lá pelo Liad, primeiro a gente escolhe o U, né? Lá pelo Liad, o exponencial é a última. Então, em ordem de prioridade, a gente prefere a algébrica antes, que no caso é esse x aqui. Isso aqui é uma função algébrica. Então, nosso U vai ser igual a x. E aí a gente calculou o DU. Do mesmo jeito lá da substituição. DU dx. No caso, a derivada do x é igual a 1. Então o DU vai ser igual ao dx. Sem problema. E aí o dv, que é o que sobrou, né? Esse aqui é o U. E o dv é todo o restante. O dv, no caso, vai ser o e elevado a x dx. Então, para a gente encontrar o v lá, que aparece na fórmula, o que é que a gente tem que fazer? Integrar isso daqui. E o v é a integral disso. E a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Beleza? Então a gente achou o v, tinha escolhido o u e achou o du. Agora, por fim, é só aplicar na fórmula. U vezes v menos a integral de v du. Vai ser o resultado disso aqui. O u é o x vezes o v e elevado a x menos a integral do v, que é o elevado a x, e o du, que é o dx. E aí, ó, agora resolve essa outra integral aqui, mais simples. No caso, e elevado a x, então é ela mesma a integral. Vai ficar x vezes e elevado a x menos e elevado a x. E aí o mais c aqui no final. Então, ó, o resultado já é isso daqui. Vamos só simplificar ela aqui, colocando e elevado a x em evidência. Para multiplicar o x em menos 1, né? Então esse aqui é o resultado dessa primeira aí. Essa aí é mais simples. Essa letra A. E agora a gente vai para alguns mais difíceis que tem que utilizar a regra duas vezes. Para a letra B, e a letra B aqui está dizendo integral de x ao quadrado vezes o cosseno de x dx. Então a resolução aqui
Ele vai fazer o mesmo passo a passo. Vamos escolher um U aqui. Nesse caso, pela regra do Leat, não tem logaritmo, né? Não tem inversa trigonométrica. A gente chega em uma algébrica, que é o x ao quadrado. Então, nosso U vai ser x ao quadrado. E o dv vai ser o restante, no caso, cosseno de x dx. E aí, ó, vamos primeiro aqui encontrar o du, né? Du é igual, du sobre dx é igual. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então a gente vai passar o dx multiplicando aqui. Du é igual a 2x dx. Então a gente já encontrou o du. E agora a gente vai encontrar o dv. No caso, o dv que a gente escolheu é o cosseno de x dx. Daí vamos integrar esse dv para achar o v. Vai ser a integral do cosseno de x. E aí, a integral do cosseno é o seno. Então, o nosso v aqui vai ser justamente a integral do cosseno de x, que é seno de x. E aí, bora para aplicar tudo aqui na fórmula, né? A fórmula é U vezes V menos a integral de V du. Vou colocar aqui para ficar melhor visualizado. Então, o que a gente encontra, que a gente escolheu lá foi x ao quadrado. Vamos colocar aqui multiplicando o v. O v a gente achou que foi na integral do cosseno, que é o seno. Beleza, sua primeira parte. Tá ok. E aí, menos a integral do v. O v, o próprio seno de x. E o du, o du que a gente encontrou lá é 2x dx. Beleza? Esse 2, como ele é uma constante, está aqui dentro multiplicando, a gente pode jogar ela para fora da integral. Para diminuir ela aqui. Então vai ficar o 2 do lado de fora, vezes a integral do seno de x vezes x dx. O x ele não sumiu completamente, né? A gente integrou uma vez, o x ao quadrado aqui virou apenas um x. Então, como tem uma multiplicação aqui, a gente vai ter que aplicar a mesma regra de novo. Então, ó, vou mudar aqui a cor, porque tem que ter muita atenção nisso aí, porque qualquer coisa você pode acabar confundindo e trocando a integral. Então, ó, a gente vai calcular separadamente essa integral inteira aqui, ó. Novamente, utilizando a mesma regra de partes. E aí, o que é que acontece aqui? Usando, deixa eu colocar ela aqui, ó. Usando a regra do Liat lá, a gente vai fazer tudo novamente. Escolher um U, no caso, pelo Liat vai ser o X, né, que é a função algébrica. E aí, já adiantando aqui, como U é igual a X, o du dx vai ser igual a 1. Então o du vai ser igual ao dx também nesse caso, igual à questão anterior.
Beleza, e aí o nosso DV que a gente vai integrar vai ser o seno, que foi o que sobrou ali. E aí a integral do seno, a integral do DV, né, que é o seno, a integral dele vai ser menos cosseno. Então, a gente já achou o V, né? E agora vamos aplicar na fórmula novamente para descobrir essa outra integral separada. E aí no final a gente vai fazer a operação com as duas. Então aqui, ó, clicando lá na fórmula, o nosso U é o x vezes o V, que é menos cosseno de x, menos a integral do V menos cosseno menos cosseno de x e o du que é igual a dx. Então aqui, ó, isso aqui inteiro é o resultado dessa outra integral que a gente calculou aqui, ó. Vou circular ela aqui. E aí o que a gente vai fazer? O resultado disso aqui a gente vai somar com outro resultado que tinha separado ali. Menos x cosseno de x. E aí, ó, prestando atenção no sinal, aqui está subtraindo e aqui está subtraindo também dentro da integral. Como eu tinha falado na outra aula, isso aqui, quando tem um sinal aqui, é porque é menos um. Então, se você joga para o lado de fora, vai ficar menos um vezes menos um. Então, vai somar isso aqui. Então, esse resultado aqui vai ser um suma. E aí, por fim, o resultado dessa integral aqui dentro, a integral do cosseno vai ao seno. Então, o seno de x. Não estou colocando mais c porque o mais c já vai ser incluído lá no final, tá? Então, agora a gente achou o resultado completo dessa integral aqui. Então, o resultado dessa integral é isso aqui. E agora a gente vai fazer o que? Só somar com o anterior. Então, ó, juntando as duas, vou fazer de outra cor de novo. X ao quadrado vezes o seno de x. Eu vou fazer aquele duas vezes aqui embaixo já. Duas vezes esse termo inteiro. É o 2 está do lado de fora. Então vai multiplicar cada um desses aqui. Então vai ficar menos 2x cosseno de x mais 2 seno de x. Então, ó, esse início aqui a gente vai subtrair de tudo isso aqui, ó. E aí, ó, prestando atenção no sinal de novo, fazer aqui embaixo de novo para melhor o espaço. Ó, x ao quadrado vezes seno de x, e aí menos tudo que está aqui dentro. Menos 2x cosseno de x, mais 2 seno de x. E agora aí, ó, tem um joguinho de sinal aqui, porque esse sinal de menos aqui está subtraindo todo mundo. Então, no final, o resultado vai ficar x ao quadrado, seno de x, mais 2x cosseno de x, e aí menos com mais, menos 2 seno de x. Então tá aí, essa aqui é a resposta da letra B daquela outra integral. Como eu falei, né, que o mais C não precisava fazer essas integrais no meio aqui, porque elas no final ia colocar apenas um mais C, porque o resultado ia ser a mesma coisa. Então não se esqueça do mais C aqui no final. E aí por último a letra C aqui. Isso aqui é a maneira de resolver é semelhante à outra, só que
tem uma coisinha aqui uma sacada aqui que no final vai impedir de você ficar resolvendo essa integral infinitamente. Então, pela regra do Liat lá, né, primeiro a gente vai escolher o nosso U. Logaritmo não tem, trigonométrica inversa não tem, algébrica não tem, e aí a trigonométrica normal tem, que é o seno de x aqui. Então, o nosso U vai ser o seno de x, portanto, du vai ser a derivada do seno de x, que é o cosseno de x. Então a gente já encontrou o du, que é o cosseno de x. E agora vamos integrar o dv, né, que é o restante, no caso o e elevado a x. A integral do e elevado a x dx é ela mesma, né? Então, o nosso v vai ser o próprio e elevado a x. Então, aplicando lá na fórmula, vai ficar o u seno de x vezes o v é elevado a x menos a integral do v é elevado a x du. No caso, o nosso du é cosseno de x. Então, ó, essa aqui foi a primeira. A gente aplicou uma vez, né? A integração por partes. Só que aí, ó, aqui no final, de novo, ficou outra integral semelhante à que a gente acabou de resolver, né? Então, o que, é que a gente tem que fazer? Aplicar de novo o método de partes. E aí, resolvendo separadamente apenas essa integral. Eu vou fazer de outra cor para não confundir. No caso, essa parte ali inicial, que está fora da integral, a gente vai manter lá. E aí depois só faz aplicar o resultado aqui. Então, agora resolvendo essa integral aqui, primeiro passo, escolher o u. Como ela é igual a outra, o u vai ser justamente a trigonométrica. Então, o du vai ser a derivada da função trigonométrica aqui, né? O u é o cosseno de x. Derivada do cosseno de x é menos seno de x. Então, o nosso du vai ser menos seno de x dx. E aí o v, que é o e elevado a x, o dv no caso, quando a gente integrar ele, vai dar ele mesmo, né? Então o e elevado a x é o v. E aí vamos aplicar de novo na fórmula. Isso aqui vai ficar o cosseno de x vezes o v, o e elevado a x, menos a integral de v elevado a x, vezes o du. No caso, du menos seno de x dx. E aí, ó, fazendo aquela mesma coisa de mandar o sinal para fora, o menos 1 multiplicando, isso aqui vai ficar cosseno de x vezes e elevado a x mais essa integral aqui, e elevado a x vezes seno de x dx. Então, se prestar atenção, de novo, a gente voltou para a mesma integral que a própria questão está pedindo, que é o e elevado a x vezes o seno de x. Então, se você ficar resolvendo isso aqui, você vai acabar no infinito, porque sempre vai ficar voltando para o mesmo resultado. Então, o que é que tem que fazer? Eu vou juntar tudo aqui, cada uma dessas integrais que a gente calculou. Então, ó, a integral de e elevado a x seno de x dx vai ser igual a, primeiro, o que estava fora lá da primeira integral,
seno de x vezes e elevado a x. E aí menos tudo isso aqui, ó. Porque era menos a integral. E o resultado dessa integral aqui foi justamente isso daqui. Então a gente vai subtrair todo mundo aqui. Vai ficar menos cosseno de x vezes e elevado a x. E aí aqui tem o sinal de mais, mais como estava subtraindo pelo lado de fora ali, vai ser a integral de e elevado a x vezes seno de x dx. Vou apagar aqui para não confundir aquela parte ali que a gente calculou. Então, ó, agora a gente colocou todo mundo que tinha aqui que calculou na fórmula, juntou todo mundo e chegou nisso daqui. E aí, como é que faz para resolver essa integral aqui? Se vocês olharem, do outro lado da igualdade está a mesma integral, só que com o sinal trocado. Então o que é que a gente vai fazer? É só mandar essa integral para o outro lado da igualdade. Vai ficar a integral de e elevado a x vezes seno de x dx. Como estava subtraindo do outro lado, eu vou passar somando aqui. Então vai somar a integral com ela mesma. Ou seja, vai ser duas vezes ela mesma. Então isso aqui é duas vezes a integral de e elevado a x vezes o seno de x. Que vai ser igual ao restante ali que sobrou na integral. No caso, seno de x vezes e elevado a x menos cosseno de x vezes e elevado a x. E esse final aqui a gente passou por outro lado, subtraindo. Agora, ó, o 2 que tinha lá, a gente pode passar ele dividindo. Então, o resultado da integral aqui vai ser tudo isso aqui dividido por 2, que era o que estava lá do outro lado da integral. Então, ó, vocês perceberam que se a gente fosse continuar resolvendo a integração por partes, ia ficar fazendo infinitamente, porque ia resolver e ia voltar para o mesmo resultado. Então o que é que acontece? Como o resultado que a gente chegou uma hora foi igual ao que a questão estava pedindo, igual ao outro lado da igualdade, então o que é que a gente fez? Só passou para o outro lado para somar as duas igualdades. E aí ficou duas vezes essa integral, então a gente conseguiu eliminar a integral do outro lado ali para calcular. Então foi só passar o 2 dividindo ali, que ficou duas vezes essa integral. Foi só passar o 2 dividindo e a gente chegou no resultado aqui. Beleza?